Segundo Samuel, capítulo 17. Aitofel aconselha a perseguição a Davi, mas Absalão prefere conselho de Husai para juntar Israel. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei, e perseguirei após Davi esta noite. E chegarei sobre ele enquanto está cansado e fraco das mãos, e o farei tremer. E fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei somente o rei, e farei retornar a ti todo o povo, como se a ti retornassem todos os homens. A morte de o homem a quem tu buscas, assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Husai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Husai a Absalão: O conselho que Aitofel aconselhou desta vez não é bom. Porque disse Husai: Bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos, e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. E também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns dentre eles, então todo e qualquer homem que ouvir isso dirá: Houve matança entre o povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida se derreterá, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Beceba, em multidão, como a areia do mar, e em tua própria pessoa vais tu a peleja, juntamente com eles. Então chegaremos sobre ele, em qualquer lugar em que ele se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre o solo, e não restará dele, e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para dentro de alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e a arrastaremos em pedaços até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: Melhor o conselho de Husai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém o Senhor ordenara isto para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Husai a Zadok e a Abiatar sacerdotes: Assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai mensageiros apressadamente e avisai a Davi, dizendo: Não passes esta noite nas campinas do deserto, mas sem demora cruza para o outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. E Jonatas e Ahimaás tinham-se postado, esperando junto a Enrogel, porque eles não podiam ser vistos entrar na cidade. E foi uma criada e lhes avisou, e eles foram e o disseram ao rei Davi. Mas o moço os viu e avisou Absalão, porém ambos logo partiram apressadamente, e chegaram à casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e desceram para dentro dali. E a esposa dele tomou uma cobertura e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou o grão descascado sobre ela, assim nada se souber. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: Onde está Ahimaás e Jonatas? E a mulher lhes disse: Já cruzaram o val das águas. E havendo-os buscado e não os havendo achado, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que eles se retiraram, Ahimaás e Jonatas subiram para fora do poço, e foram e anunciaram ao rei Davi. E disseram a Davi: Levantai-vos e cruzai depressa as águas, porque assim tem Aitofel aconselhado contra vós. Então Davi se levantou, e todo o povo que com ele estava, e cruzaram o Jordão. E já pela luz da manhã, não faltava nenhum só deles que não tivesse cruzado o Jordão.
Vendo, pois, Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, selou seu jumento, e levantou-se, e foi para sua casa e para sua cidade, e pôs a sua casa em ordem, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Então Davi veio a Maanaim, e Absalão cruzou o Jordão, ele e todos os homens de Israel com ele. E Absalão constituiu Amasa em lugar de Joabe, como capitão sobre o exército. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Assim Israel e Absalão armaram suas tendas na terra de Gileade. Vitória de Davi sobre o exército de Absalão. E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Basilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo e cevada, e farinha, e grãos de cereais torrados, e feijões favas, e lentilhas, e grãos de leguminosas torrados, e mel e manteiga, e ovelhas, e queijo de vacas, e os trouxeram a Davi, e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Segundo Samuel, capítulo 18. E Davi inspecionou, contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. E Davi enviou o povo um terço sob a mão de Joabe, e outro terço sob a mão de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob a mão de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: eu seguramente sairei convosco, eu mesmo. Porém o povo respondeu: tu não sairás, porque se formos obrigados a fugir para longe, não porão o coração sobre nós, e ainda que metade de nós morra, não porão o coração sobre nós, porque tu és do valor de 10.000 de nós. Agora, pois, melhor será que desde a cidade nos sirvas tu de socorro. Então disse-lhe Davi: o que melhor parecer aos vossos olhos, farei eu. E o rei se pôs junto ao lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor a mim ao jovem, sim, Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo para dentro do campo a encontrar-se contra Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi golpeado o povo de Israel diante do servo de Davi, e naquele mesmo dia houve ali uma grande matança de 20.000 homens, porque se estendeu ali a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. Absalão, fugindo, fica pendurado pelos cabelos em uma árvore. Joabe o mata. E Absalão se encontrou com a face dos servos de Davi. E Absalão ia montado sobre um mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, a cabeça dele ficou presa no carvalho, e ele ficou entregue entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. E um certo homem viu isto, e o declarou a Joabe, e disse: eis que vi Absalão pendurado em um carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe declarara isto: e eis, tu o viste, e por que não o feriste logo ali, derrubando-o até a terra? E forçoso seria que eu agora te desse 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse receber e pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, mesmo assim, eu não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem contra Absalão. Ainda que eu tivesse operado de modo errado contra a minha própria vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te colocarias contra mim. Então disse Joabe: não posso me demorar assim contigo aqui. E tomou 3 dardos em sua mão e os enfiou com força através do coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho.
E o cercaram 10 moços que levavam as armas de Joabe, e eles mortalmente feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir após Israel, porque Joabe deteve o povo. E eles tomaram Absalão e o lançaram para dentro de uma grande cova no bosque, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um homem, para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda estava vivo, tinha tomado uma coluna que está no vale do rei, e a tinha levantado para si mesmo, porque dizia: Filho nenhum tenho eu, para fazer meu nome continuar a ser lembrado. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso, até este dia de hoje, se chama o local de Absalão. Davi chora amargamente ao saber da morte de Absalão. Então disse a Ahimaás, filho de Zadok: Deixa-me correr e levar notícia ao rei, como já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cuzi: Vai tu, e dize tu ao rei o que viste. E Cuzi se inclinou a Joabe e correu. E Ahimaás, filho de Zadok, e novamente disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após Cuzi. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho, visto que não tens diferente nova que seja suficiente? Seja o que for, disse Ahimaás, deixa-me correr. E ele lhe disse: Corre tu. Então Ahimaás correu pelo caminho da planície e ultrapassou Cuzi. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao teto sobre a porta até a muralha. E levantou seus olhos e olhou, e eis que um homem corria sozinho. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. E o rei respondeu: Se ele vem sozinho, há novas em sua boca. E vinha caminhando rapidamente e se aproximando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem, correndo sozinho. Então respondeu o rei: Este também traz novas. Disse mais a sentinela: Considero o correr do primeiro como parecendo ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: Paz! E inclinou-se ao rei com o rosto em terra, e disse: Bendito seja o Senhor, teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão deles contra o meu senhor, o rei. Então disse o rei: Está seguro o jovem Absalão? E Ahimaás respondeu: Vi um grande alvoroço quando Joabe enviou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse-lhe o rei: Vira-te para o lado, e põe-te aqui. E virou-se para o lado, e ficou postado em pé. E eis que chegou Cuzi, e disse Cuzi: Recebe tu as boas novas, ó rei, meu senhor, porque hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuzi: Está seguro o jovem Absalão? E respondeu Cuzi: Sejam como aquele jovem homem, os inimigos do meu senhor, o rei, e todos que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei tremeu muito comovido e subiu à câmara elevada que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: Ó meu filho Absalão, meu filho Absalão, que me dera que eu tivesse morrido por ti, ó Absalão, meu filho, meu filho. Segundo Samuel, capítulo 19, Joabe repreende Davi. Judá vem ao Jordão recebê-lo e escoltá-lo. E dissera Joabe: Eis que o rei está chorando lágrimas e erguendo lamentação por Absalão. Então a vitória de livramento se tornou naquele mesmo dia em choro, lamentação de luto para todo o povo. Porque naquele mesmo dia o povo ouviu dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou na cidade às escondidas, tal como o povo, estando envergonhado, volta às escondidas quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: Ó meu filho Absalão! Ó Absalão, meu filho, meu filho! Então entrou Joabe na casa do rei e disse: Hoje tu envergonhaste o rosto
de todos os teus servos, que salvaram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas esposas e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te odeiam e odiando tu aos que te amam. Porque hoje fizeste saber que nada valem para contigo príncipes e servos, porque percebo que hoje, se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, isto bom pareceria aos seus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai, e fala ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem permanecerá contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo mal que vem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e assentou-se à porta, e declararam a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Quanto a Israel, havia fugido cada homem para sua tenda. E todo o povo, através de todas as tribos de Israel, estava contendendo de palavras entre si, dizendo: O rei nos salvou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu para fora da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais, e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi enviou mensageiros a Zadok e a Abiatar, sacerdote, dizendo: Falai vós aos anciãos de Judá, dizendo: Por que serias vós os últimos em a trazer de volta o rei para sua casa? Porque as palavras de todo o Israel chegaram ao rei, até mesmo à sua casa. Vós sois meus irmãos, vós sois meus ossos e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E direi vós a Amasa: Porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores capitão do exército diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como o coração de um só homem, de modo que enviaram mensageiros ao rei, dizendo: Retorna tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão. E Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, para conduzir o rei ao outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele foram 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, jovem servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente cruzaram o Jordão adiante do rei. Davi chega a Jerusalém, é restabelecido como rei, mostra misericórdia a Simei e Mefibosete, e atravessou a barca de cruzamento para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bom parecesse aos olhos dele. Então Simei, o filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando ele tinha cruzado o Jordão, e disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha iniquidade, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o meu senhor, o rei, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no seu coração, porque teu servo verdadeiramente conhece que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro hoje, que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o meu senhor, o rei. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não seria morto, pois, Simei por isto, porque ele amaldiçoou o ungido do Senhor? Porém, Davi disse: Que tenho eu convosco, ó filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Seria morto algum homem hoje em Israel? Pois porventura não sei que hoje sou eu novamente feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou isto. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha tratado os seus pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que veio de volta em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E respondeu ele: Meu senhor, ó rei, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Salarei para mim um jumento, e sobre ele montarei. Irei ter com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente ele acusou a teu servo diante do meu senhor, o rei. Porém, o meu senhor, o rei, é como um anjo de Deus,
Faze, pois, o que bom parecer aos seus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do meu senhor, o rei. E contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua própria mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: porque ainda falas de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti a terra. E disse Mefibosete ao rei: deixa que tome ele também toda a terra, pois já veio de volta o meu senhor, o rei, em paz, à sua própria casa. Barzilai encontra-se com Davi, este o abençoa. Também Barzilai, o gileadita, tinha descido desde Rogelim, e com o rei passou o Jordão para o conduzir e despedir-se dele do outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, mesmo na idade de 80 anos, e ele tinha provido o sustento do rei durante a sua estadia em Maanaim, porque era um homem muito grande em riquezas. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e eu te sustentarei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba eu com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebo? Poderia eu mais ouvir a voz dos homens cantores e das mulheres cantoras? Por que, pois, seria o teu servo ainda pesado ao meu senhor, o rei? Com o rei o teu servo passará ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensaria o rei com tal recompensa? Rogo-te, deixa voltar o teu servo, para que morra eu na minha própria cidade, e seja enterrado junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã. Passe ele com o meu senhor, o rei, e faz-lhe o que é bom parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei aquilo que parecerá bom aos teus olhos. E tudo quanto escolheres para pedir de mim, aquilo farei eu por ti. E todo o povo cruzou o Jordão. E quando o rei também havia cruzado aquele rio, então o rei beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu próprio lugar. Então o rei prosseguiu o caminho para Gilgal, e Quimã prosseguiu com ele. E todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei, e disseram ao rei: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá? E tem trazido o rei e a sua casa da além de Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura comemos alguma coisa às custas do rei, ou nos deu ele algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi, mais temos nós direito do que vós. Porque, pois, não fizeste conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira para tornar a trazer o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Segundo Samuel, capítulo 20, sedição de Seba. Joabe mata Amasa e cerca Seba e Abel. Seus habitantes entregam sua cabeça. E sucedeu que estava ali um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou buzina e disse: não temos parte em Davi, nem temos herança no filho de Jessé. Cada homem vá para as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, as quais ele havia deixado para cuidarem da casa, e as pôs em uma casa de segurança sob guardas, e ele as sustentava. Porém não mais entrou a elas, e estiveram cercadas por guardas até o dia da morte delas, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o 3º dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo
que ele tinha sido designado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que fez Absalão. Por isso toma tu os servos de teu senhor, e persegue após ele, para que não ache para si cidades muradas fortificadas, e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os homens valentes. Estes saíram de Jerusalém, e perseguiram após Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande, que está junto a Gibeon, Amasa veio diante deles, e estava Joabe cingido da sua roupa que vestira, e sobre ela um cinto ao qual estava presa a espada sobre os seus lombos, na bainha dela. E adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? E Joabe com a mão direita pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de modo que este o feriu com ela debaixo da quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram após Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele e disse: quem há que tenha prazer em Joabe, e quem seja por Davi? Então vá em seguimento a Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio da estrada elevada, e vendo aquele homem que todo o povo estava parado ali, removeu Amasa da estrada elevada para o campo, e lançou sobre ele um monte, porque viu que todo aquele que chegava a ele ficava parado. E quando ele foi removido para fora da estrada elevada, todos os homens seguiram após Joabe para perseguir após Seba, filho de Bicri. E ele passou através de todas as tribos de Israel até chegar a Abel, e até chegar a Bet-Maaca, e até chegar a todos os beritas, e se ajuntaram todos, e também foram após ele. E vieram e o cercaram por exércitos em Abel de Bet-Maaca, e levantaram uma barreira de terra amontoada contra a cidade, e isto se postava de pé no antemuro. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então a mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi vós, peço-vos que digais a Joabe: aproxima-te daqui, para que eu te fale. Chegando-se ele a ela, a mulher lhe disse: és tu Joabe? Ele respondeu: eu sou ele. E ela lhe disse: ouvi tu as palavras da tua serva. E respondeu ele: eu estou ouvindo. Então falou ela, dizendo: antigamente costumava-se falar, dizendo: certamente pedirão conselho a Abel, e assim davam um fim ao assunto. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a sua mão contra o rei, mesmo contra Davi. Entregai-me só este, e eu me retirarei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a cabeça dele por sobre o muro. Então a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo, e cortaram fora a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram fora para Joabe. Então este tocou a buzina, e se retiraram desde a cidade, cada homem para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e sobre os peleteus. E Adorão estava sobre os trabalhos forçados, e Josafá, filho de Ailude, era o cronista. E Seva era o escrivão, e Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E também Ira, o Jairita, era o oficial-chefe sob Davi.